Bom dia novamente a todos, a todas. Agora sim gravando, né? E Senac, bom, gostaria de te saudar, passar diretamente a palavra para você. Mais uma vez, a sessão que tivemos esse ano no Retreat foi inesquecível, foi a melhor sessão que eu já participei em qualquer lugar. E só fazer uma apresentação, né, não formal, mas nas palavras do próprio Senac Pon, está nas suas redes, viu, Senac Pon? Peguei de lá, hein? Se tiver errado, tem que ajustar lá. O Senac Pon, ele é um africano de nacionalidade beninense, né, lá do Benin, que tem uma conexão muito grande com a nossa história, obviamente. O Senac Pon vive entre a África e o Brasil há mais de uma década e ele se dedica a difundir esses saberes africanos históricos, culturais e ancestrais e fazer essa conexão com a nossa cultura, com a nossa história. O Senac Pon, ele é graduado em geografia, ele tem mestrado e doutorado em educação, inclusive o doutorado dele ele fez aqui no Brasil, né, na Federal de Juiz de Fora. Realmente tem uma formação muito profunda, mas é muito além do acadêmico, com muita sabedoria de vida. O Senac Pon encontrou o propósito dele como um educador, né, cultural, um pesquisador e um empreendedor também. Tem muitas iniciativas interessantes, sempre fundamentado nessa perspectiva africana. Então, o Senac Pon, obviamente, é um apaixonado pela cultura do continente e ele compartilha, então, esses conteúdos sobre a nossa ancestralidade, né? Todos nós, de onde nós viemos, da história da África, e também conecta isso com temas como equilíbrio humano, amadurecimento, todos nós, né, nessa nossa fase da vida, reconexão conosco mesmo, muitas vezes com o nosso entorno, e prosperidade ancestral. O Senac Pon, ele faz apresentações em português, francês, espanhol, enfim, é uma pessoa muito, muito especial, e daqui em diante, Senac Pon, com você, com muito prazer, é sobretudo um privilégio e uma alegria estar aqui com você. Ficamos muito felizes de estar sempre com você. Muito obrigado, viu? Eu gostaria de agradecer muito novamente pelo convite, né? Porque faz a terceira vez que nossos caminhos estão sendo trançados ainda juntos, né? Aqui, tanto online quanto presencial, já tive essa oportunidade de estar com esse grupo maravilhoso. Ano passado, nesse mesmo momento, né, não exatamente no mesmo dia, a gente estava fazendo esse encontro, essa conversa, eu do outro lado do oceano, estava no continente africano, não é? E este ano eu estou aqui. Então, só rapidamente, para poder contextualizar um pouco para vocês, eu sou do Benin. Benin é um pequeno país da costa oeste do continente africano, e estou no Brasil já faz, entre o Brasil e a África, né, já faz mais de uma década. E eu cheguei aqui em 2012 para fazer o mestrado em educação. Então, estou aqui já faz mais de uma década. Eu cheguei para fazer o mestrado em educação, depois eu fui fazer o doutorado em educação. O mestrado eu fiz na UERJ e o doutorado eu fiz na UFJF, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, acontece que durante esse processo, né, de fazer o doutorado, algumas questões começaram a surgir em mim, né? Estou falando isso para trazer você para o momento em que eu comecei a me dedicar a esse trabalho e sobre como eu cheguei a tudo isso que eu vou estar compartilhando com vocês aqui neste momento. Então, quando eu entrei no doutorado, desde o mestrado até o doutorado, eu recebia, né, essas perguntas comuns. Então, eu vou falar de algumas dessas perguntas. Aí vocês vão me dizer se por acaso vocês já se fizeram essas perguntas também, ou já se depararam, né? Se pegaram pensando nessas perguntas. Como, por exemplo, olha, lá na África tem muita fome, lá na África tem muita miséria, lá na África tem muita guerra, tem muitos conflitos, né? Perguntas desses tipos. E no começo essas perguntas me incomodavam, né? Eu dizia, nossa, como assim as pessoas pensam desse jeito do continente africano? Então me incomodavam muito essas perguntas no começo, a ponto de chegou um momento em que eu comecei a me perguntar, e aí, Senapon, você vai ficar só se incomodando ou você vai fazer alguma coisa para poder ajudar as pessoas, né? Então foi
nesse momento que a chave caiu para mim. Falei, opa, deixa eu começar a pensar como que eu posso ajudar as pessoas. E no começo era, inclusive, eu pensava que seria só para contribuir, né, com o campo, vamos dizer, acadêmico, escolar, com professores. E aí, quanto mais eu estava indo, eu comecei a perceber que, opa, não é só com o campo acadêmico ou com professores que você vai contribuir. Você tem um chamado, esse chamado é para compartilhar com as pessoas qual é a visão de mundo africana, qual é a cosmopercepção africana. E como que isso pode contribuir, pode ajudar a gente nos momentos em que nós estamos atravessando nas nossas sociedades, né, de maneira global, inclusive. E aí iniciou esse trabalho, fui atrás de tantos saberes que eu vivi, que eu cresci, fui educado, trazendo, né, à tona esses saberes e, ao mesmo tempo, começar a buscar leituras que possam me ajudar a fundamentar, né, essas perspectivas. Então, é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu chamei esse nosso encontro, essa nossa conversa aqui hoje de manhã de organizações e lideranças em tempos de aquários. E eu já vou explicar isso para vocês, né? Tempos de Senecpom. Aquários. Vocês me avisam quando vocês começarem a ver minha tela, né? Enquanto eu estou respondendo essa pergunta. Quando eu comecei a estudar português, para ser sincero com você, eu comecei na internet. Não tinha, quando eu descobri da Bolsa do Brasil, eu tinha a escolha entre a França e o Brasil. E eu estava fazendo, inclusive, o processo para ir para a França, né, para continuar, para fazer meu mestrado ali. E aí eu fui na embaixada, num serviço do país que costuma, né, atribuir bolsa de estudos para quem deseja estudar fora do país. E aí eu fui lá perguntar onde eu poderia, né, fazer. Gente, estão vendo a tela? Começou a compartilhar? Sim. Vocês estão vendo organização e lideranças em tempo de aquários? Sim. Sim. Perfeito, perfeito. Então, estamos aqui finalmente. Então, quando eu fui lá, só para vocês verem um pouco, né, enquanto eu estou falando minhas origens, quando eu fui para perguntar sobre a Bolsa, me foi falado do Brasil. Só que você tinha a condição de você tem que saber falar português, escrever um projeto de doutorado, de mestrado em português. Eu não tinha essa condição de escrever ainda em português. Eu tinha a licenciatura, mas não tinha ainda a condição de falar português ou de escrever em português. Aí fui lá caçando, né, sobre onde eu poderia estudar português. Eu descobri que não tinha escola de idioma que ensinasse português no meu país. Aí eu comecei sozinho na internet, então é um site que se chama, ainda tem hoje, né, Busuu, B-U-S-U-U, né, .com. E aí eu comecei a aprender lá português, devagar, e depois eu tive a oportunidade, depois de 5 meses só de aprendendo por conta própria, 5 a 6 meses, encontrei com uma professora brasileira lá, que dava aula na faculdade de letras no Benin, para alunos de espanhol e inglês, né? Dava aula de português. Aí fui lá, conversei com ela, ela me incluiu num grupo pequeno, e aí tive mais ou menos 5 meses de aulas com ela também. Passei na prova de português na embaixada, graças ao Ser Supremo, e aí vim para o Brasil. E, gente, quando eu cheguei no Brasil, que eu descobri o que era português. Que foi bravo, né? Foi difícil. Mas, enfim, então, esse é um pouco minhas origens, sou do Benin, desse lugar que vocês estão vendo aí. E por que eu coloquei essa segunda imagem do lado? Essa segunda imagem do lado é para dizer que eu vim de um antigo reino, o reino de Dahomey, que teve um grande link com o Brasil. Então, esses nomes que vocês estão vendo são nomes de reis, né, que governaram, né, que reinaram no antigo reino de Dahomey. Se alguém aqui assistiu ao filme A Mulher Rei, né, se vocês não assistiram, eu sugiro, né, depois, quem quiser aproveitar um momento para ver esse filme A Mulher Rei, né, que conta justamente pedacinho dessa história do antigo reino de Dahomey. E, como eu falei, né, vim em 2012, a imagem de esquerda em 2012, fazendo mestrado, e a imagem de direita, doutorado, defendendo minha tese de doutorado, que era sobre como é que o cinema poderia ajudar a conhecer melhor
a poder abordar melhor histórias e cultura africana em sala de aula. E aqui eu tive o prazer e a felicidade de ter sido professor de alunos, tanto no Brasil, né, na faculdade da Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Educação. Aliás, eu conheci minha esposa nesse processo, e a gente se casou depois que eu já tinha saído do meu cargo, né, que eu fui substituto ali. Depois, no lado esquerdo, vocês vão ver que as caras são diferentes, né? Do lado esquerdo são alunos do Equador, que eu estive lá por alguns meses também para dar aula na Universidade Nacional de Educação do Equador por um tempinho. E aqui, a família, tá faltando uma pessoa ali, tá? O recém-nascido, tá faltando o recém-nascido. Então, sou pai de 6 seres humanos, né? Sou pai de 6 seres humanos e estou muito orgulhoso, muito feliz, né, Família de estar grande, hein, assumindo. Sinacol? Família grande, hein? Família grande, é o momento em que vocês mandam energias e batem palmas para mim se a gente tivesse um encontro presencial. Eu peço isso. Família grande, obrigado. Mas, enfim, para a gente poder começar, né, minha gente, a caminhar na nossa apresentação aqui hoje, nós vamos estar caminhando com esses slides, mas depois eu vou interromper e compartilhar outro, porque eu fiz uma apresentação, eu iria incluir outro aqui, só que travou tudo, eu não consegui fazer isso a tempo. Então, está aberto também a outra e a gente vai entrar. E para a gente poder começar, né, a entrar no motivo pelo qual eu falei, né, lembrando, vou voltar aqui para lembrar, para vocês perceberem direitinho, né, a temática que eu coloquei aqui, que é organizações e lideranças em tempos de aquários. É muito importante. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão vendo? Sim, estamos ouvindo e vendo. Sim. Perfeito. Então, organizações e lideranças em tempos de aquários. É fundamental. Eu tenho aqui junto comigo, para a gente ter essa nossa conversa de hoje de manhã, pessoas que estão em organizações. Não é? Vocês que fazem as organizações acontecerem, vocês que estão aqui, que são líderes, não é? É importante que quando a gente vai atuando, a gente vai vivendo, a gente vai levando a nossa vida, tanto individual quanto dentro das nossas funções, né, nas organizações com que a gente trabalha, que a gente se pergunte em que momento a gente está, em que tempo a gente está e qual é o tempo que está por vir e como é que a gente precisa se ajustar em relação a esses tempos, a esses momentos que estão chegando. Por isso que eu coloquei, né, esse título aqui. E aí eu vou explicar para vocês lá na frente o que eu estou chamando de tempos de aquários, tá bom? Mas eu queria, né, que vocês olhassem bem para essa imagem que está na frente de vocês agora. Eu quero que vocês pensem um pouco no que vocês estão sentindo olhando para essa imagem. O que vocês estão sentindo? Gente, quando você olha para essa imagem, como que você imagina a condição da vida do ser humano aqui nesta imagem? Não é? Você imagina o quê? Fartura. Fartura, né? O que mais? Paz. Paz, sim, paz. Equilíbrio. Equilíbrio, perfeito. Conexão com o divino. Conexão com o divino, é isso, né? De maneira incontestável, essa imagem nos leva de volta para a natureza. Só que eu não falei para você qual é o recorte dessa imagem, de que lugar do mundo eu fiz esse recorte, né? O Alessandro, na sua apresentação, falou, olha, ele é africano, de onde todos nós viemos, né? Hoje ficou evidente, a partir das pesquisas, a partir das contribuições da ciência, que a humanidade inteira se originou do continente africano. E nada melhor do que para falar de visão de mundo africana, que eu mostre para você uma imagem do continente africano. Então, quando a gente pergunta de onde o ser humano saiu, a resposta é o continente africano, na região dos Grandes Lagos. E essa imagem é um recorte da região dos Grandes Lagos no continente africano. E só a imagem não é ainda a questão. A pergunta é, será que o ser humano que está aqui, nesse ambiente de paz, de conexão com o divino,
Tá tudo bem? De paz, de conexão. Posso seguir? Nessa imagem de paz, de conexão com o divino, com tudo isso, será que o ser humano aqui tem alimento suficiente? Quando esse ser humano sente fome, será que ela vai poder se alimentar de forma suficiente? Né? Vai passar fome? Acredito que não. Por quê? Porque aqui o ser humano não vai morrer de fome. Pode morrer de comer a coisa errada. Faz sentido para você? Vai ter tanta comida, tantas coisas, frutas, tantas coisas que o ser humano pode morrer de ter comido a coisa errada, para aprender que, opa, isso aí não se come. Será que o ser humano aqui vai faltar de água? Não, não vai faltar de água. Tem água suficiente, tem água abundante para todo mundo aqui. Será que o ser humano que está aqui vai faltar, vai respirar um ar puro? Vai parar um momento para respirar um ar puro? Sim, vai, com certeza. Porque olha a natureza. A gente ainda não está numa época de poluição ou sobrecarga, né, da nossa atmosfera, como a gente vê hoje. O ser humano vai viver uma vida, vai poder respirar. Será que o ser humano vai ter calor o ano inteiro aqui? Sim, esse ser humano vai ter calor o ano inteiro. Esse ser humano vai se aquecer. Esse ser humano aqui não precisa estar buscando por um lugar para se esconder do frio. E aqui, justamente neste meio, como o ser humano tem tudo em abundância, o ser humano só consegue enxergar a vida pela abundância. O ser humano que ficou milhares de anos nesse meio, estou falando de todos os nossos ancestrais. E aqui é a região dos Grandes Lagos. Hoje, imagine a região dos Grandes Lagos há milhares de anos atrás. Né? O ponto, a terra, o ambiente que viu nossos ancestrais darem seus primeiros passos. É que tem tanto que o ser humano que tem aqui não tem dificuldade em compartilhar com o seu próximo. Aqui o ser humano ainda nem tinha ideia do que é trabalhar na perspectiva do rala que rola, né? Que tem que doer, a gente já vai chegar aí daqui a pouco. Mas o ser humano entende que quando sente fome, come. E tem tanta comida que ela não precisa pensar em só ele, não, é só minha. Se eu comer isso, se eu não comer isso, se eu não preservar isso aqui, e dar para outra pessoa, vou faltar amanhã. Não, o ser humano não vai pensar isso, porque tem tanto, apodrecendo inclusive no pé, que o ser humano vai se deliciar e todo mundo vai se deliciar. Então, quando a gente fala dos povos africanos, aqueles povos que não saíram do continente africano, porque em determinado momento a nossa humanidade vai sair do continente africano, certo? E essa humanidade sai do continente africano, primeiro, já ter chegado a estágio, né, ou a sua fase de amadurecimento que nós chamamos de Homo sapiens, né? Ser humano igual você e eu, de cultura, né, de conhecimento. Só que o Homo sapiens tem cerca de 300 mil anos de existência. Esse Homo sapiens permaneceu no continente africano durante pelo menos 200 mil anos. Estamos falando de 2/3 do tempo histórico do Homo sapiens, ser humano igual você e eu, antes de sair do continente africano. Só que a partir do momento em que o ser humano sai do continente africano, o que ele faz? Ele começa um processo de rompimento com toda essa memória de abundância. O ser humano, de abundância, o ser humano que ficou aqui, manteve e continuou com esse processo. Então, quando a gente fala dos povos, e a gente fala das civilizações humanas, a gente tem que, primeiramente, entender uma coisa que é chave, que é a visão de mundo, ou, de forma ainda mais sofisticada, a cosmopercepção, que é a compreensão que nós temos do universo através da natureza. Porque nós acessamos a grandeza do universo através da natureza, não é? Então, a compreensão que nós temos e as relações que a gente vai tecendo com esse universo a partir dessa compreensão. E a compreensão africana do universo é a abundância. É a abundância. E isso vai dar nascimento a algo que eu vou mostrar para você lá na frente, que a gente chama de paradigma africano. Mas é fundamental vocês terem essa compreensão de voltar lá atrás para dizer, opa, se eu voltar lá atrás, há milhares de anos, meus ancestrais mais remotos tinham uma cosmopercepção baseada na abundância, baseada no equilíbrio, baseada no diálogo com a natureza, baseado no uso responsável dos recursos, baseado na partilha, na solidariedade. Por quê? Porque é
a expressão que a natureza deu para esses ancestrais. Só que quando o ser humano foi, vamos dizer assim, deu tique na curiosidade do ser humano, o ser humano resolveu sair do continente africano, o que acontece? O ser humano começou, né, a penetrar ambientes novos, a ponto de chegar aqui. E o que vocês sentem? Agora, vamos fazer o exercício mais uma vez. O que vocês sentem olhando para essa segunda imagem agora? Frio. Frio, né? A primeira coisa. Desafio. Desafio, né? Os dois ambientes são desafiadores, certo? Cada um vai ter seus desafios. Agora, aqui você sente frio, você sente desafio. Qual é o recorte dessa imagem? Onde que é? É o recorte do Monte Cáucaso. Alguém já ouviu falar do Monte Cáucaso em relação ao caucasiano? Se a gente fala hoje de caucasiano, é em relação ao Cáucaso. Eu estou mencionando isso para dizer que nossos ancestrais que saíram do continente africano chegaram aqui. Quando chegaram aqui, eles começaram a experimentar outra face da natureza. Não é? Outra face da natureza. Uma natureza impiedosa. Uma natureza implacável. Uma natureza que você... E aqui a gente está falando do Cáucaso hoje. Imagina o Cáucaso há 100 mil anos atrás. Inclusive numa era glacial. Porque quando nossos ancestrais saíram do continente africano, foi numa época glacial. Porque não tinha navio, não tinha avião para poder... Então, para atravessar os oceanos, precisou essa era glacial para poder sair. Então, imagina o ser humano chegar aqui. O primeiro desafio do ser humano nesse meio é, será que vai ter um dia de calor, vai ter um dia de sol? Então, esse frio, o verde que a gente está vendo agora, há 100 mil anos atrás, os 60 mil anos atrás, ia ser complicado ver isso. Então, é frio mesmo, frio a ponto do frio te matar. A ponto do frio matar a pessoa. Então, a primeira luta que a pessoa começa a travar aqui é uma luta de sobrevivência. E aí começa uma palavra muito importante, que é a escassez. Porque aqui, a escassez, a falta de recurso começa primeiro com as condições naturais para uma vida tranquila, uma vida abundante, uma vida equilibrada. Você sente frio? Você olha para lá, você não vê nenhuma perspectiva de comida. Imagina alguém que saiu de um ambiente como a gente viu primeiro e chega aqui. Olha para lá, não tem água. Olha para cá, não tem comida, não tem sol, não tem nada. Então, quando essa pessoa descobre um pedaço de comida, quando essa pessoa, nas suas andanças, consegue caçar algum animal para poder se alimentar, vocês acham que essa pessoa vai estar pronta para compartilhar com os outros? Não vai. Não vai, porque não sabe como que vai ser amanhã. Não sabe como que vai ser amanhã. Então, pouco a pouco, nossos ancestrais começaram a fazer o quê? A substituir, né? A desaprender. Vamos dizer assim, vocês que sabem que para a gente aprender uma coisa nova, de certa forma, a gente desaprende um pouco. A gente abre mão um pouco daquilo que a gente já sabia para permitir que novas coisas possam se enraizar em nós. Então, o ser humano começa, pouco a pouco, a substituir essa visão de mundo, essa cosmopercepção de abundância, de diálogo com a natureza, com o quê? Com a cosmopercepção da falta, da individualidade, do eu primeiro, e não o grupo, e não a comunidade, tá bom? E de uma relação com a natureza, de quê? De eu preciso dominar essa natureza. Porque é como se eu estivesse numa luta com essa natureza. Porque essa natureza está querendo me matar. Parece que está querendo me matar. Então eu preciso sobreviver. Então com isso eu não devo ter pena dessa natureza. Eu preciso transformar essa natureza a todo custo para que seja bom para mim, para eu poder viver. E aí a gente entra em outra visão de mundo. A gente entra em outro paradigma. E aí a gente vai ver isso agora em seguida. Então, antes de eu mostrar para vocês um pouco sobre esses dois paradigmas que decorrem dessas duas visões de mundo, dessas duas cosmopercepções, eu quero explicar para você por que eu falei do tempo de Aquários. Gente, hoje não é mais novidade para ninguém que os nossos ancestrais africanos do Egito Antigo, conhecido antigamente como Kemet, não como Egito, né, como Kemet, construíram a maior e a mais longa civilização que a nossa humanidade conheceu. Tiveram outras civilizações, sim, mas
as bases que permitem que a gente faça aquilo que nós fazemos como, entre aspas, progresso, como invenção, vieram lá atrás. E se tem uma coisa que nossos ancestrais já tinham percebido, são os movimentos, os ciclos naturais da vida. As 12 constelações, que são um conjunto de estrelas, não é? Já tinham sido descobertos, não eram mais segredos para os nossos ancestrais, certo? Porque era uma cultura de sedentários que tinha muito tempo para poder observar a natureza, para poder observar o universo, para poder entender que o céu é uma carta e tem que aprender a ler o céu. Então, acontece que entenderam também a importância do astro principal que mantém a vida na nossa galáxia, que é o quê? Que é o Sol. E o Sol está em um movimento. Então, o Sol, no seu movimento, né, não só em relação à Terra, vocês vão ver aí que nós temos o Sol e nós temos a Terra e os dois astros em relações, em conexão, certo? Só que não é só a Terra que faz o seu giro, o Sol também está em movimento. Só que o Sol está em movimento percorrendo a cada constelação. E como o Sol está numa relação direta, que impacta a vida em tudo o que está na Terra, quando o Sol está numa determinada constelação, isso impacta inclusive no nosso comportamento aqui. Então, o Sol vai levar cerca de 2.160 anos aproximadamente para percorrer cada constelação. E acontece que a constelação de Peixe, que quando a gente fala então de constelação de Peixe, que o Sol leva 2.160 anos para percorrer, significa uma era. A noção de era decorre desse período que o Sol leva para percorrer uma constelação inteira. É como nós temos 12 constelações, o Sol vai levar 12 vezes 2.100 e poucos anos, o que dá cerca de 26.000 anos, que é chamado de precessão de equinócio. E a nossa visão de tempo como africano está baseado nesse movimento cósmico, certo? Então, nossos ancestrais, de tanto observarem, descobriram que quando o Sol está na constelação de Peixe, foi preciso observar isso várias vezes para poder chegar a essa compreensão, para você ter ideia. Está na constelação de Peixe, a constelação de Peixe representa o quê? Faz com que nós tenhamos aqui energias de baixa frequência. Eu, com certeza, sei que todos vocês aqui já entendem que tudo no nosso mundo é energia. Quando vocês querem um resultado na empresa, ou na organização, ou na família, o que você faz? Você fala, vamos pôr mais energia, vamos pôr mais energia. Mas que energia você quer colocar, certo? Então, quando o Sol está na constelação de Peixe, e que essa constelação de Peixe, essa era de Peixe, iniciou com o quê? Com a afirmação do mundo ocidental, a afirmação do mundo indo-europeu, que depois se impôs a maior parte do da nossa humanidade, certo? Então, aqui, na era de Peixe, são energia de baixa frequência. O que se entende por energia de baixa frequência? Energia fortemente ligada à materialidade, à matéria. Vocês vão entender daqui a pouco melhor o que decorre disso quando eu falar do paradigma. Então, as energias são de baixa frequência. Tudo aquilo que prende o ser humano aqui. Mas é a era também da individualidade, o indivíduo. Só o indivíduo vale por si. É a era do ego, sobretudo. Tá bom? Agora, quando o Sol sai dali e entra na era de Aquários, ou seja, termina seu movimento na constelação de Peixe e entra em Aquários, as energias precisam mudar. Porque as energias vão se elevar. A era de Aquários e as eras seguintes não toleram ou não são condizentes com a energia de baixa frequência. Então, é preciso que haja uma mudança aqui na Terra. É preciso que a forma de nós lidarmos, a gente possa mudar isso. Nós precisamos mudar isso, elevar nossa mente, elevar nosso coração, elevar nossos espíritos, sair da materialidade para adentrar, buscar um coração mais elevado, para buscar mais espiritualidade. A questão é essa, para buscar mais vida, valorizar mais a vida. A era de Peixe é uma era que favorece a morte. A era de Peixe é uma era que favorece a injustiça.
A era de peixe é uma era que favorece a exploração. Por quê? Energia de baixa frequência ligada à materialidade. Só que a era de aquários favorece o quê? A justiça, a comunidade, a solidariedade, a vida, buscar cada vez mais vida. E, sobretudo, amar a humanidade e amar tudo aquilo que nos rodeia, que nós temos à nossa disposição. Bom, diante desse cenário, nós estamos em 2000 quantos? Porque o Ocidente definiu o início da sua história com o início da Era de Peixe. Não sei se vocês perceberam isso. E a gente está em 2024, significa que a Era de Peixe está acabando. Está acabando. E a gente está vendo toda, né? Nós estamos atualmente numa fase de fronteira e a gente vê todas as evoluções que estão acontecendo no mundo. Aqueles que foram dominados antigamente, aqueles que foram injustiçados antigamente, não estão mais aceitando, não estão mais tolerando. Não sei se vocês estão percebendo isso. E cada vez mais pessoas estão se levantando, vozes estão se levantando para dizer chega, 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 não aguentamos mais esse paradigma. Não aguentamos mais tanta exploração, não aguentamos mais tanta dominação. E quando você pega uma pessoa no nível individual, essa pessoa vai pensar, eu não aguento mais trabalhar 12 horas por dia. Eu não aguento mais trabalhar sem ter família, ou ter minha família, ter momento com minha família, ter meus filhos. Certo? E essas reclamações só vão surgindo, vão surgindo. Por quê? Porque a régua vai ser reajustada. O nível energético tem que mudar. Então, estamos numa transição energética aqui na nossa Terra. E as organizações, aí que é importante, as organizações, porque não tem sociedade sem instituições e sem organizações. E as instituições, as organizações, precisam se alinhar com essa nova era que está chegando, em que a gente está entrando, para entender que, opa, se a era antiga favoreceu tanto a materialidade, a era nova quer que a gente se eleve espiritualmente. Então, a gente precisa começar a mudar o nosso paradigma. Pelo menos, começar a aprender um jeito novo de ser. Enquanto a gente não voltar lá para poder ajustar, a gente vai continuar tendo, né, uma determinada relação com a vida em organização, a vida em... Peraí, eu vou voltar agora compartilhar outra tela, porque eu quero mostrar para você os paradigmas que decorrem, né, desse... Senacpon, eu posso aproveitar esse minutinho que você está trocando de telas para darmos uma foto como registro, porque estamos aqui no meio, mais ou menos, né? O quórum está no máximo aqui, e aí aproveitar todo mundo para tirar essa foto. Pode ser? Vou contar até 3? Beleza, pode ser. O estagiário aqui tem um checklist, viu? O estagiário aqui, a gente tá mudando de era, graças a Deus, mas ainda me colocaram na de peixes aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Peraí, desculpa que eu errei. 1, 2, 3. Peraí, agora vai, pessoal. Agora foi. Obrigado. Foi, obrigado. Tá? Agora voltamos com tudo. Obrigado. Perfeito. Então, essa perspectiva, né, ocidental, baseada nessa visão de mundo, né, que foi, vamos dizer assim, adquirido no contato com essa natureza impiedosa, levou a gente a esse paradigma. E nesse paradigma, minha gente, a primeira coisa, a coisa mais importante é o quê? É o ter. Vocês estão vendo agora esse slide do paradigma? Sim. Beleza, é o ter, a materialidade. Se você prestar atenção no seu dia a dia, você vai ver que um dos verbos que você mais fala é esse verbo ter. Eu tenho meu carro, tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho meus recursos, tenho meus investimentos, tenho isso, tenho aquilo, tenho isso, porque dentro da perspectiva ocidental, nossos ancestrais que tiveram acesso a essa natureza impiedosa só precisavam ter. Precisavam ter mesmo. E isso era condizente, inclusive, com a era em que estava vivendo. Precisavam ter. Porque se você não tiver, você vai morrer naquele ambiente. Não é? Só que as sociedades que começam a se formar aí, vamos ter. E esse ter nos dá o quê? O poder. E aqui, quando a gente fala de poder, não é mais esse poder que a gente vai
vê no paradigma africano, mas é esse poder de esmagar, é esse poder de dominar, é esse poder de fogo. Tanto é que hoje vocês vão ver que acumulamos muito dinheiro durante essa era, mas como é que a gente usa esse dinheiro hoje? A gente vê nações que usam esse dinheiro para esmagar outras. A gente vê que nós gastamos muito dinheiro financiando conflitos, alimentando isso, alimentando aquilo, ao invés de usar esse dinheiro, né, uma boa parte desse dinheiro para investir em quê? Em mais vida para a humanidade. Né? Claro, a gente precisa se proteger, é fato, né? Isso faz parte de vida em sociedade, mas poder pelo poder, poder baseado no ego e na vontade de dominar. E aí, quando você tem, você vai fazer. Essa é a compreensão. Por isso que tem gente que não começa um projeto porque a pessoa não tem capital, não tem o dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro. Então, como eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer. Olha, eu não vou ter uma família agora porque eu não tenho tempo. Olha, eu não vou começar a estudar agora porque ainda não é o momento. Não, a gente não vai casar agora porque a gente ainda não tem o carro próprio, a gente ainda não tem a casa. O ter movimenta esse paradigma. A matéria movimenta esse paradigma. Porque aí, depois que você tem, você vai fazer. E se você fizer, vocês vão perceber que quando as pessoas estão chegando lá no final da vida, elas começam a pensar, quem sou eu? Quem sou eu, né? Vamos começar a pensar, quem sou eu aqui agora? E aí você vê que tem gente que tem, mas que vai passando por dificuldade, por crises existenciais que a pessoa nem sabe por quê, certo? E quando você sai desse paradigma e você entra no paradigma africano, o que que acontece? Nós começamos pelo ser. Porque o ser humano que estava numa natureza, né, como vocês viram, no continente africano, onde corre água abundante, toda essa abundância, ele não tem esse desafio com a natureza de, como que eu vou dizer? Olha, não vai ter amanhã, eu vou morrer de frio, eu vou morrer de... Não. Então, investiu sua energia em conhecer o ser humano, em compreender de que modo esse ser humano pode dialogar com a natureza. Quem sou eu? É a primeira pergunta que a gente se faz dentro do paradigma africano. O ser, quem é você e o que você veio fazer aqui? A partir do momento em que você descobriu o que você veio fazer aqui, você vai descobrir as possibilidades. São as possibilidades que te dão o poder de fazer. Então, aqui é o poder de possibilidades. É o ser que nos dá poder. E é o ser que sustenta o nosso ter depois. Se você não é, você vai ter dificuldade em sustentar o seu ter depois. Então, poder de possibilidades. Eu vou enxergar as possibilidades que eu tenho. Quando você está numa organização e vocês estão passando por fases desafiadoras, quais são os seres que estão aqui? Quem é a empresa? Quem é essa organização? Que organização é essa? E a gente vai enxergar isso. O que a gente está para fazendo no mundo mesmo? E a gente vai enxergar as possibilidades. E a gente vai fazer. Agora, que a gente sabe das possibilidades, vamos fazer. E depois que a gente fizer, a gente vai ter, porque isso é justo. Não estou dizendo que a gente não deve pensar no material, no dinheiro. Não, claro, a gente tem que pensar, porque a natureza colocou tudo isso à nossa disposição. Para quê? Para que a gente possa também aproveitar, mas aproveitar sem esquecer das gerações que estão por vir. Aí que está a questão da ancestralidade que a gente tem no continente africano. Sempre se preocupar não só conosco, mas com a comunidade e com as gerações que estão por vir. E aqui, a primeira, né, o paradigma africano dá lugar, né, criou essa visão de tempo, né, escrevi o futuro, mas caiu aqui o ó, vocês entenderam, né? Então, eu desenhei isso aqui à mão, né, só para mostrar, para não ser uma linha totalmente reta, mas a visão de tempo ocidental em que muitas das pessoas que realmente vivem nessa visão ocidental são sem perceber, é que isso gera questões como estresse, ansiedade, porque isso foi implementado nas organizações, é o quê? É a noção de tempo linear e crescente. Linear e crescente. Passado, então, passado foi, né? E quando a gente fala de passado, a gente até acha que o passado tem que ser passado mesmo. A gente não pode mais olhar para lá, nem para ver os erros que a gente já cometeu para aprender, né? Enfim, espero que a gente esteja mudando com essas fases que a gente está passando agora na humanidade. Presente, o presente a gente tem que comprimir o máximo possível de presente e colocar toda lá, é o futuro.
É o futuro, e o futuro tem que ser crescente. E para exemplificar isso, gente, pensem um pouco nas organizações que a gente tem. A gente pensa que todo ano o balanço, né, o relatório da empresa tem que mostrar crescimento, crescimento. E a gente comemora isso. Nós crescemos tanto por cento neste ano. Nós crescemos tanto por cento nesse ano. Nós crescemos. Então, cada ano que vem se espera um crescimento. Tá bom, tudo ok, nada contra. Mas a questão é que quanto mais crescimento, se você cresceu 5% esse ano, e ano que vem você está almejando 10% de crescimento, você está pedindo que as pessoas das suas organizações também possam dar um salto de 5% a mais, de 10% a mais, de 20% a mais. Você pode aumentar o time, sim, mas não se esqueça, a gente está puxando a energia dessas pessoas. A gente está puxando a energia dessas pessoas. E aí, dentro dessa visão de tempo crescente. E essa visão de tempo crescente deu uma perspectiva de trabalho. O que é trabalho para as pessoas? E aí eu vou voltar sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria que vocês olhassem um pouco o tempo que nos movimenta. E você se pergunta, mas será de fato que é isso que acontece? É uma reflexão, não é? Porque enquanto a gente está mergulhado nesse processo contínuo, linha reta e crescente de tempo, a gente vai se estressar, a gente vai ser ansioso, a gente não vai deixar de tomar remédio, a gente não vai deixar de fazer terapia, a gente não vai deixar de ir no psicólogo. E, por fim, a gente vai estourar um cano. Né, gente? E só que você não, quando você adentra o paradigma africano, né, nós temos baseado nessa compreensão dos ciclos da vida, nós temos um tempo em forma de espiral, para dizer que o momento não pode ser exatamente o mesmo, mas vai voltar. Eu vou voltar a passar por essa fase. Eu vou voltar a passar por esse ciclo. Passado e presente não são linha reta, mas são imbricados. O passado é o hoje, né, que deixou de ser hoje. O futuro é o hoje, né, que ainda não chegou, mas que vai chegar, não é? E a gente busca viver mais no presente, porque é o momento em que você existe. É o momento em que você existe, mas você entende que você tem uma dívida em relação ao futuro, porque vai ter a sua descendência lá no futuro, que precisa viver também. Você não pode privar essa descendência de vida, certo? Então, quando eu pego, inclusive, minha vida individual, os ciclos estão aí presentes. E a gente passa muitas vezes por aperto, por dificuldades, por não parar um momento para ler os ciclos que a gente está vivendo, para entender, há 7 anos atrás, nesse mesmo período, mais ou menos o que aconteceu na minha vida. Há 3 anos atrás, há 1 ano atrás, há 8 anos. Se você parar para perceber um pouco isso, você, inclusive, vai poder prevenir desafios na sua vida. Não é? Vai poder prevenir desafios. Então, ciclos. E aí a gente entende que, opa, esse ano a gente pode ter um crescimento disruptivo, mas ano que vem talvez não seja esse mesmo crescimento ou mais do que isso, e está tudo bem. É a natureza, é o universo, é assim que acontece. Quando a gente olha para a natureza, tem estações do ano que as árvores estão carregadas e dão frutos, mas tem estações que a gente entende que, olha, tem menos do que a estação anterior, mas a gente vive do mesmo jeito. E a próxima estação pode ser que tenha menos, mas a outra estação tenha mais. É o ciclo da vida, é o ciclo da natureza. E é um pouco assim que nós, como africanos, a gente, né, tenta viver, né, no nosso dia a dia. E é o tipo de vida ou de paradigma que a gente precisa começar a trazer para o nosso dia a dia e para nossas organizações quando a gente fala de organizações em tempos de aquários, porque o tempo que está chegando pede isso. E quando você trabalha no seu dia a dia, a gente primeiro precisa pensar, o trabalho, qual é a energia por trás do trabalho? Lá na sua concepção da Roma, tripalium. Tripalium. Não é? Tripalium. E o tripalium é esse instrumento de tortura que vocês estão vendo aqui. Esse instrumento de tortura, onde você vai e você desce sem vida. Gente, quem vai ao tripalium feliz? Será que alguém aqui vai ver um ser humano subindo nesse instrumento de tortura, sendo torturado? Ninguém desce do tripalium em vida. Quem desce do tripalium desce morto, moído. E aí quando a gente está numa perspectiva, né, ocidental muito extrema do trabalho,
Quando a gente vê um funcionário nosso, se a gente é líder, vê um funcionário feliz, às vezes incomoda até a gente. Esse aí deve ser um preguiçoso, não está trabalhando, não está arrumando nada. A gente vê a pessoa fazendo um tipo de atividade humilde, a gente fala, nossa, como que pode ser feliz fazendo isso? Não é? Quando a gente não estourar o máximo possível o nosso time, a gente não se vê como um líder bom. Por quê? Perspectiva de tripalho. Perspectiva de tripalho. Não, aqui, dentro da perspectiva africana, a nossa perspectiva de trabalho é simples, assim. Não trabalhe, manifeste o seu Ixé. Você manifesta a sua energia criativa. Quando você encara aquilo que você faz como a manifestação de uma energia, tá bom? Mas uma energia criativa. Criativa no sentido de você se expressar, você se conhecer, você contribuir com sua comunidade, você contribuir com a organização, mas ao mesmo tempo contribuir com a vida como um todo. É um alinhamento e um equilíbrio com a natureza. Gente, esse pra gente é trabalho. Então, não é que eu vou subir lá e o que vale é o rala que rola. Nós temos essa expressão na minha língua materna, quando a gente vê uma pessoa fazendo qualquer tipo de trabalho, a gente deseja, é cuiche. Cuiche que significa cuiche, né? Parabéns por estar manifestando a sua energia criativa. Esse agente dentro das nossas organizações, dentro das nossas casas, a gente começar a perceber o trabalho como uma atividade energética e não só uma atividade física e intelectual, buscando levar para o ter, mas uma atividade energética que tem uma dimensão espiritual, levando para o ser, para fortalecer o ser e a comunidade, a gente vai estar muito melhor. Minha gente, era um pouco o que eu preparei para compartilhar com vocês hoje, que eu sei que nosso encontro de hoje ele é mais breve, e eu preciso, né, eu vou parar aqui, e aí agora a gente pode, se ainda tem tempo, dar uma conversada, né, tirar dúvidas, responder perguntas, para que a gente possa continuar. Senac, bom, queria reiterar o agradecimento. Temos aqui um horário hoje até 9h30, né? Então temos tempo para conversar, para, né, Opa! para desfrutarmos mais aí da sua sabedoria. E eu acho que esses pontos todos são fundamentais, né? Essa contraposição de paradigmas, porque eu acho que a gente está tão no automático que a gente não vê outras possibilidades e outras realidades, né? Então você mencionou, por exemplo, a questão do crescimento, né? E uma visão, por exemplo, do pensamento sistêmico é que lento é rápido. Isto tem uma velocidade natural ótima de crescimento de qualquer sistema vivo e você tem uma velocidade máxima. Mas há uma distância entre as duas. E quando você vai para a velocidade máxima, você desequilibra, né, esse sistema e aí esse sistema reage e depois você vai, de alguma maneira, sofrer com isso, né? Então, não sei, são vários pontos importantes. Eu vou ficar quietinho aqui e, pessoal, fiquem à vontade. Começar com a Adri e os demais, por favor, participem. Vamos aproveitar esse tempo aqui para todos nós, né, nos darmos esse direito de refletir sobre uma questão fundamental que é a vida, né? Oi, Adri. Uau, que bom te ver aqui de novo, depois lá de abril, Que maio, bom não te lembro. ver, Adriana. É, Sim, lembro é, muito bem. então, é assim, você fala bastante perspectiva ocidental, eu Uhum, queria entender o que significa isso, porque essa é uma pergunta, o que está englobando isso, e quando você uhum, fala perspectiva africana também. Porque, claro, a África é um grande continente, né? E a uhum, gente encontra também lá, seja questões de trabalho ou de conflito, extremamente fortes, né? uhum. Seja influências internas, ou influências externas, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu queria entender um pouquinho, né? Quer dizer, porque a minha sensação agora, ouvindo assim de novo, né, é um pouco, assim, desculpa o termo, assim, um pouco bolha, né? Quer dizer, aonde que está inserido essa filosofia, onde que tem isso, e o que é perspectiva ocidental e africana, era isso. Entendi. Já posso ir, né, respondendo também, né, professor Alessandro? Quando eu falo da perspectiva, é justamente para falar dessa forma de ver o mundo e de agir no mundo. Entendeu, Adriana?
Essa maneira de ver o mundo, primeiro, de compreender o mundo e de agir no mundo. Essa é uma perspectiva. Se você pegar o povo indígena no Brasil, esse povo indígena não vê o mundo da mesma forma que todo mundo, não age dialogando com o mundo da mesma forma e não sente o mundo da mesma forma. Então, estão numa perspectiva diferente dos demais, certo? Agora, quando eu falo de perspectiva ocidental, o Ocidente é aquele lugar que se constituiu, né, geograficamente e hoje se alastrou pelo mundo inteiro em termos de visão de mundo, em termos de ação no mundo, em termos de atitudes no mundo. E pega, muitas vezes, historicamente, esse povo que a gente chama de povo indo-europeu, que saiu do continente africano, que passou muito tempo nas terras europeus, asiáticos, né? E hoje, esse povo, em um determinado momento, se organizou para ir, né, vamos dizer assim, dominar o resto do mundo, certo? Então, quando eu falo de perspectiva ocidental, estou falando dessa forma desse povo que dominou nossa história humana nos últimos 2000 anos, né? Vê o mundo, age com o mundo, se relaciona com o mundo. E quando eu falo de... Isso ficou claro para você? Você entendeu? E quando eu falo de perspectiva africana, eu estou falando isso, mas em relação aos povos africanos. Só que você fez uma pergunta ótima, mas nós temos uma diversidade de povo no continente africano, certo? Nós temos muita gente, mas por que você fala de perspectiva africana? Será que seria um único lugar? E aí que é o ponto em que muita gente, inclusive que acreditam que conhecem o continente africano, desconhecem o continente africano. Por quê? No continente africano, nós temos aquilo que é chamado de unidade cultural africana. Tem um professor, professor Cheikh Anta Diop, né, que escreveu um livro em que ele fala a unidade cultural da África Negra. E quando eu falo de perspectiva africana, estou falando primeiramente do povos africanos ao sul do Saara, né? Essa parte da África que é chamada da África Preta. É que mostrou que, apesar da diversidade de povos, apesar da diversidade de práticas que nós temos uma unidade. Ele não falou uniformidade, falou unidade. Essa unidade se encontra onde? Na cosmopercepção. Na nossa forma de compreender esse todo, da qual nós fazemos parte e de nós nos relacionamos com esse todo. E quando você começa a pegar as tradições africanas, você vai perceber de fato que as tradições africanas se encontram nesse todo. Que as línguas africanas, inclusive, têm elementos em comum. E tudo isso parte dessa cosmopercepção. Que a relação dos africanos com o trabalho, mais uma vez, falando da África subsaariana, com o trabalho, e o trabalho não é uma palavra, né, que faz parte do nosso vocabulário. Nós temos nossas próprias línguas para expressar a nossa maneira de produzir, se eu posso dizer assim, certo? Então, essa relação dos africanos com o trabalho, ela se encontra em determinado momento. Daí a questão da unidade cultural. Bom, só que você concorda comigo que a história africana, a partir do momento em que o povo, né, que chegou ao continente africano para colonizar o continente africano, a partir do momento que essa história começou, as coisas começaram a mudar. Se a gente voltar lá no Brasil, antes da chegada de outros povos aqui, pensamos só no povos indígenas, nós vamos ter uma determinada forma de conduzir essa terra que nós chamamos de Brasil hoje, de lidar, de interagir, de produzir, de consumir. Nós vamos ter uma determinada dinâmica. Só que a partir do momento em que nossa trajetória encontrou com outra trajetória e que o modo de pensar, de fazer, baseado na escassez, foi deslocado para o nosso continente, a gente faz o quê? Começa a aprender a partir com isso também. E em determinado momento isso foi imposto mesmo. Entendeu? Então, quando a gente fala, hoje a gente vê conflitos no continente africano, significa que não havia conflitos antes? Não, claro, havia conflitos. Mas os conflitos tinham uma certa dimensão. Elas não tinham essa dimensão permanente que tem hoje que a gente vê. E por que que os conflitos têm dimensão permanente? Basta a gente olhar para a cartografia dos minérios no continente africano para entender. Para ver que o mundo inteiro, a maior parte do mundo vai para o continente africano para sugar. E como é que você suga num lugar que está em paz? Não, você precisa gerenciar um certo caos para poder sugar.
A partir do momento em que a visão de trabalho que veio de fora foi imposta aos africanos, boa parte começa a seguir essa visão de trabalho. Mas ainda no continente africano, se você sair dos centros urbanos e você vai para as aldeias, você vai perceber que o ritmo de vida é completamente diferente. A perspectiva de trabalho é completamente diferente. A maneira de se relacionar uns com os outros é completamente diferente. E quando a gente sai do centro da cidade e vai para a aldeia, nossos mais velhos chamam a nossa atenção. Falou, gente, que tipo de vida é essa? Que maneira de se comportar é essa? Não, calma, sim, você foi para a universidade, foi para a faculdade, mas calma, vem aqui, a gente também aqui. Estão entendendo, Adriana? Então, é um pouco disso que eu estou falando quando eu faço uma aproximação, né? Um paralelo entre paradigma ocidental e paradigma africano. Será que eu consegui responder a sua pergunta? Bom, Senac, bom, enquanto o pessoal está tímido aqui, né? E olha, por favor, né? Participem. Eu que tinha duas perguntas para fazer para você. Pelo menos, né? Sim. Na verdade, já teria muito mais, mas pelo menos duas aqui que eu acho que são que eu fico assim com a curiosidade. Primeira, essa questão do contraponto do paradigma mais individualista ou coletivista. Por quê? Estou Sim. lendo um livro agora que é fantástico, chamado The Creative Spark, A Fagulha Criativa. É de um antropólogo, enfim, da Yale, e ele mostra que o nosso grande diferencial em relação a todas as outras espécies é a capacidade de imaginação, de imaginar uma realidade diferente da atual. Desde você ver Sim. uma pedra e ali imaginar que poderia ser uma ferramenta e não só a pedra, mas até o ponto de imaginar do ponto de vista ideológico, um outro tipo de sociedade, é imaginar. E a partir da imaginação, a gente tem a capacidade de colaborar de forma criativa. Então, a colaboração criativa como nosso grande diferencial sempre. E aí ele fala, ele tem um momento lá que eu nunca tinha percebido isso, né? Ele fala que vai contando toda a nossa história, entre 2 e 1 milhão de anos antes do Homo sapiens, mas as nossas linhagens mais ancestrais, mais Sim, primitivas, sim. estavam na África. Ele falou, imagina a situação, eram seres de pouco mais de 1 metro de altura, que eram frágeis do ponto de vista físico, que estavam cercados, porque não é só você achar comida, mas é você se defender de ser comido também, né? Porque você tem muitos predadores, né? Uma época que, inclusive, tinha predadores gigantescos e tal. E aí ele vai explicar como essa nossa criatividade associada a uma colaboração constante e a sensação de que a única força que nós temos é juntos, um dos outros, porque sozinhos. Aliás, a gente passou muito tempo, a gente se orgulha tanto, mas acho que me deu uma humildade muito grande, porque nós passamos centenas de milhares de anos basicamente sobrevivendo com base no resto de comida de predadores. Eles comiam, Sim. quando saíam a gente ia lá pegar o que sobrava de carne nos ossos, né? Basicamente, que eles chamam de scavenge em inglês. Você tira. Então, e acho que nós perdemos muito essa ideia do coletivo, da colaboração, de que na verdade não há separação. E aí, se você pudesse fazer como é que a visão africana vê essa questão né, do grupo versus o indivíduo e em contraponto com o ocidental? Então, essa seria a primeira pergunta. E a segunda, que é um pouco mais, talvez, informal, leve, é assim, obviamente você nessas idas e vindas, né, África e Brasil, o quanto, quando você chegou no Brasil, né, tem do Benin aqui no Brasil, da África, e o quanto também, de certa maneira, tem do Brasil lá, porque foi uma troca, né, durante séculos. O Benin, né, eu diria, obviamente, foi um dos principais portos aí, infelizmente, no nosso período aí de escravização. Então, né, teve uma troca muito grande, não só de lá para cá também. Então, essa segunda pergunta, Senac. Bom, obrigado. Beleza. Obrigado, Alessandro. E você fez muito bem, né, em lembrar essa fase da nossa humanidade, né, que era importante para a gente aprender a viver juntos, né, e a entender que a gente só temos a nós mesmos. E uma coisa interessante que permite a gente refletir sobre isso é a filosofia do Ubuntu, né? É daí que vem mesmo aquilo que nós chamamos de filosofia de Ubuntu. Ubuntu, geralmente as pessoas dizem, sou porque nós somos. E ainda é uma perspectiva muito, vamos dizer assim, superficial de Ubuntu. Ubuntu, de fato, na profundidade, é fazer humanidade juntos. Fazer humanidade juntos. Significa que quando eu digo fazer humanidade juntos, eu não estou falando que os africanos vão fazer um tipo de humanidade, que os europeus vão fazer um tipo de humanidade, que os asiáticos vão fazer um tipo de humanidade, mas é entender essa humanidade como um conjunto, uma rede que está imbricada e que
nenhum de nós vai sair daqui pensando que ó, é só eu, é todo mundo junto. E isso se dá claramente quando você entra, por exemplo, dentro do nível mais elementar de uma sociedade, que é a família. Para você ver um pouco essa questão, quando você pega uma família vamos dizer assim, na perspectiva ocidental, como eu estava falando no começo, você consegue perceber que ou é o pai e esposa e filho e tudo, ou é o pai e o filho, a mãe e o filho, é muito essa família nuclear, certo? Uma família pequena, e a gente pensa nessa perspectiva. Mas no continente africano, a gente pensa na família como um todo, apesar dos riscos que isso pode conter, né? Porque dentro de uma família grande, terá conflitos, mas é assim que a gente entende que eu preciso dessa família e essa família precisa de mim. E a gente faz os conjuntos de família para chegar ao nível de comunidade em que eu entendo que eu preciso dessa comunidade e essa comunidade precisa de mim. E isso se exemplifica por um provérbio que nós temos que diz o seguinte: olha, os 5 dedos, tá aqui meus 5 dedos. Se eu juntar assim, será que meus 5 dedos têm a mesma altura? Não, os meus 5 dedos não têm a mesma altura. Mas cada um desses dedos tem sua função, tem sua utilidade. Se eu cortar esse dedo, o que acontece? Eu tenho problema para poder usar a minha mão. Se eu cortar esse daqui, eu tenho problema. Se eu cortar esse daqui, eu tenho problema. Para dizer o quê? Em nenhum mundo a gente vai ver todo mundo tendo exatamente as mesmas condições, vamos dizer assim. Sempre vai faltar alguma coisa para alguém dentro de uma comunidade. E se a gente, como comunidade, não tomar consciência desse estado de falta que pode ter, e a gente ser solidários, a gente vai... É a continuidade da própria comunidade que está em perigo. E é justamente por isso que o paradigma africano, eu falei do ser, mas o outro lado é o ser dá lugar ao quê? À comunidade e ao indivíduo dentro dessa comunidade. E é justamente por isso que nas sociedades africanas antigas, sobretudo, a gente não ouvia falar de psicólogo como profissão. A gente não ouvia falar de terapeuta assim, no sentido moderno da palavra. Por quê? Porque o seu tio mais velho pode ser seu psicólogo, sua tia pode ser sua terapeuta, sua avó pode ser sua terapeuta. Então, essas pessoas estão na comunidade para ajudar a gente a viver, a aprender a viver em conjunto. Isso é fundamental nos tempos em que a gente está hoje. A gente resgatar essa ideia de comunidade. Muitas vezes, quando você vê as organizações pensando em comunidade, a gente pensa em comunidade pensando na nossa base para a gente poder ter uma base de consumidor, às vezes cliente, engajados e tal, mas não necessariamente uma base de seres humanos que compartilha valores com quais a gente vai trazer essa ideia de Ubuntu, fazer humanidade juntos. Né, Alessandra? Então, é um pouco nessa perspectiva. A ideia de comunidade dialoga com a filosofia do Ubuntu, que é fazer humanidade junto. Então, quando eu trago isso para a minha organização, vamos fazer essa organização juntos. Quando eu trago isso para a família, vamos fazer essa família juntos. Quando eu trago isso para o bairro, vamos fazer esse bairro juntos. Certo? Porque ninguém vai fazer isso sozinho. E aí a segunda coisa é quanto tem do Benin na África, né? E quanto tem da África no Benin. Gente, recentemente, né, na verdade, começo do ano, eu comecei a trabalhar como pesquisador em um edital no Museu da Língua Portuguesa, e aí você vê os encontros, né, entre o Brasil e o mundo, não é? E aí você percebe, lá no museu, a perspectiva, o ponto através do qual eu vejo isso é através da língua, do idioma. Embora a África tenha, né, trazido bastante contribuições aqui no Brasil, que se a gente olhar da maneira mais, vamos dizer, mais visível, isso está na nossa forma de nos alimentamos, na nossa forma de nos vestirmos, na nossa forma de criar conexão com o divino, com o supremo, isso está presente, isso está na língua que a gente fala, né? O Fon, que é minha língua materna, contribui mais espiritualmente. Então, você vê isso mais nos espaços espirituais, né? Que se chama tradicionalmente de religião de matriz africana. Você vê isso. Agora, quando você pega os povos Bantu, por exemplo, né? Gente, a gente fala palavras hoje como cafofo, cafuné, cafundó, quitanda, dendés, tal. Tudo isso são palavras africanas que a gente fala.
né? Quando a gente fala, desculpa a palavra, bunda, por exemplo, é uma palavra africana, que a gente fala toda semana com certa frequência, mas não sabe que é uma palavra africana. Então, a partir do momento em que nós tivemos nossos ancestrais que chegaram aqui, esses, né, foram pontos de legados. E na minha língua materna, vocês vão ficar surpresos, aqueles que voltaram para lá também levaram palavras brasileiras para lá. Por exemplo, chave. Você sabia que na minha língua fungue, no Benin, eu chamo chave de chave. Chave. A gente fala chave. A gente fala cama, para poder dormir. A gente fala senhola, para falar das religiosas. Né? Isso traz também nessa questão da religião cristã que chegou para lá também. Enfim, várias palavras. E esses povos que voltaram, esses ancestrais que retornaram lá, estão em determinadas regiões e até hoje se mantém, né? Eles são chamados dos Agudá, né? Aqueles que voltaram, e até hoje se mantém, inclusive, tradições que eles levaram do Brasil para lá. Como, por exemplo, o próprio carnaval, né? A comemoração de determinadas festividades, presente no Benin. Agora, eu, Senapan, como se até hoje eu estou no Brasil, eu não saí do Brasil, fui para a Europa, outros lugares que eu poderia ter ido, eu cogito, eu penso, eu falo, não, se eu sair do Brasil, eu sou na África, porque eu sinto a forma das pessoas disserem mais parecido com o meu continente. Esse calor de acolher as pessoas, de receber as pessoas, de poder conversar, de falar mesmo, né? Isso aí é mais africano. Não é? Então, eu gosto disso. Eu vejo isso aqui, eu vejo isso muito mais lá ainda quando eu vou, e eu gosto disso. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, essa. Noêmia, por favor. Claro, claro que sim, maravilhoso. Noêmia. Tá no mudo, Noêmia. Verdade, desculpa. Marcela está na minha frente. Posso falar aqui. Senecpon, cara, Oi. não tenho como agradecer, realmente é sempre muito bom te ouvir. Desde o retreat, eu falei para você e falei para o Alexandre que o nosso tempo lá me marcou muito. Do mesmo jeito que a Adri falou da África como um todo versus pequenas, sei lá, comunidades dentro da África, aqui a gente fala de Ocidente, né? Mas sei lá, a gente mora aqui no Brasil, numa cidade grande, eu moro em São Paulo, trabalho no meio corporativo. É bem diferente de outros lugares do Ocidente. Hoje mesmo, agora, eu ainda não li porque a gente está aqui na aula, eu recebi uma matéria da Folha que eu achei simplesmente incrível, que é os CEOs da Terra Falida. Tem criança que sabe falar 2 idiomas, mas não sabe arrumar a cama. E eu brinco com a minha esposa que no mundo corporativo tá cheio de gente que sabe mexer no Excel, mas não sabe de onde vem o tomate, né? A gente perdeu isso, cara, assim, é um negócio incrível. Eu muito fortunadamente, tive uma infância muito próxima da roça, da natureza, e até hoje tenho uma vida assim e procuro proporcionar isso para os meus filhos, de mostrar de onde vem o quê, né? O básico, né? O mínimo, né? E a minha pergunta barra comentário é assim, até que ponto você pensa que a gente... Anteontem, a Gil, que estava lá no retreat com a gente, mandou que ela estava num grande evento, ouvindo grandes nomes e que ela não ouviu nada diferente do que o Alexandre e a Ângela conduzem por aqui, de liderança, de ser humano e tal. Eu acho isso maravilhoso, talvez essa conduta, essa visão de liderança que o Alexandre traz para todos nós aqui brilhantemente, seja uma vanguarda. Até que ponto você acha que o mundo, vou chamar de mundo ocidental de forma geral, está indo para o lado errado ou está se reconectando às suas origens? Marcelo, se eu puder só complementar essa sua pergunta, que é muito importante. Ao mesmo tempo, uma de nossas grandes amigas aqui do programa falou que foi num evento recentemente com uma pessoa de um grande fundo, que é o BlackRock, né, Wilson, né, um dos maiores fundos do mundo, Sim. falando que finalmente está feliz porque está indo embora essa era do woke e está voltando à meritocracia. Eu não sei exatamente a que ele se refere, mas só para você ver que tem uma... Né? Acho que a gente tem várias frentes hoje, parece que a coisa está mais heterogênea, não sei, mas só que, né, tocou nesse ponto. Será que, bom, desculpa.
É, eu vou ser muito sincero com você, Marcelo. Muito obrigado primeiro pela sua pergunta, né? Já faz várias vezes, a gente já se viu primeira vez aqui, depois no retreat e aqui agora, e eu te agradeço muito, né, pela sua pergunta. E quando você olha as coisas que estão acontecendo, para ser muito sincero com você, eu não vejo esse mundo ocidental numa grande. A gente está falando, mas a gente ainda não está sentindo mudança. Eu, pessoalmente, não estou sentindo ainda a mudança de forma concreta, entendeu? Para dizer que, opa, está mudando, a gente está mudando. Bom, eu não diria. Será que eu vou dizer estão no lado errado? Eu vou dizer uma coisa para você. O erro, para a gente como africano, faz parte do processo, né? A gente diz o seguinte: uma pessoa que nunca mentiu não vai saber que a mentira é ruim. Não vai saber que é mentira. Só que você precisa aprender rápido e entender que, opa, isso é ruim, porque isso pode causar a morte de alguém. E a morte de alguém não é aquilo que a gente quer. Isso pode fazer alguém ser preso injustamente. Isso não é aquilo que a gente quer. Então a gente teve séculos, né, de práticas, de uma visão de vamos lá para cima, vamos lá fazer isso, vamos explorar a natureza, vamos explorar o ser humano, o potencial máximo. Mas a gente está falando que precisamos de mudança. A gente tem as agendas, a gente escreve, a gente fala, por exemplo, que quando a gente fala como que eu vou dizer, de a gente ter mais inclusão, ou estou procurando a palavra, diversidade. A Ângela não está aqui, mas foi no programa de Family Leader, de a gente não precisa, se esse paradigma Eu estava... tô aqui te tá aqui, ouvindo, Ângela, viu? maravilha. Tô te ouvindo. Se essa visão de mundo tivesse entendido do que a gente está falando, ninguém precisa dizer que as mulheres precisam estar ocupando lugares de liderança. Gente, eu vou explicar isso, por que eu digo isso para você. Porque dentro da compreensão de mundo africana, a mulher, ela é o quê? A energia feminina potencializada. E a energia feminina faz o quê? Ela multiplica, cria e multiplica. Ela cuida da criatividade, da multiplicação. Então, quando você tiver mais energia feminina, você tiver na sua organização, mais criatividade você vai ter. Você está entendendo? Só que a gente olha para outros lados e a gente fala, não, a gente não vai colocar as mulheres, né? Por isso que as sociedades africanas foram sempre baseadas no matriarcado e não no patriarcado. Essa visão patriarcal veio juntamente com a colonização, entendeu? Mas as nossas sociedades foram matriarcais. E a gente entende que quando você vai no continente africano, o tecido econômico está na mão das mulheres. Os homens sabem que nós estamos aqui, mas o dia em que as nossas mulheres bateram mão assim, já era. Entendeu? Ou seja, eu estou olhando, eu não estou vendo grande mudança. A gente se encontra, por exemplo, para falar de mudança de meio ambiente, de parar de fazer isso, mas como é que você vai mudar realmente a sua postura em relação à exploração excessiva da natureza se você, primeiramente, não incorporar uma visão de ancestralidade e entender que na ancestralidade não é só sobre passado, é passado, presente e futuro, tudo junto, e que eu tenho responsabilidade perante as gerações que vão chegar. Então, eu vou viver minha vida, mas também vou deixar um legado para as próximas gerações, para que essas próximas gerações possam continuar. Se a gente não voltar para esse ponto, não. Só que, o que acontece? Onde está a dificuldade, Marcelo? É que nós temos um mundo ocidental que sempre acreditou que sabia de tudo. E que sabe o que é melhor para a humanidade toda. E que os outros povos... Gente, pensa nos grandes povos que teve nas Américas, né? E que deixaram civilizações incríveis. Que esses povos não sabiam de nada. E que eles que sabem de tudo. E que estão certos. Entendeu? E o perigo é você ver, às vezes, um povo inteiro, já vimos isso na nossa humanidade, um povo inteiro praticamente entrar em declínio e quase sumir da história da humanidade. Não é? Então, eu espero que todo esse movimento que está acontecendo de promover novas lideranças, não é? Que possa, de fato, contribuir para que as pessoas possam entender que a nossa humanidade precisa disso para se restaurar. Precisa disso para se restaurar. Né? E um dos caminhos, por exemplo, gente, a gente não vai querer mudar adultos da noite para o dia. Isso é impossível. A gente precisa começar onde? Na base, com as nossas crianças, não é? Mas, fala a verdade, em que momento a sociedade permite que mãe
e pai ou genitores, genitoras, ou pessoas que têm família, seja adotivos e tal, possam estar lá de verdade para cuidar de si, cuidar das crianças e educá-los sobre os novos valores que a gente precisa para a sociedade. É difícil. Quando você chega, você enfrenta trânsito, metrô, tudo isso, você vem para casa, você está cansado, você quer dormir, certo? Então você não tem esse tempo, você não tem esse momento. Aliás, o tempo é o que foi tirado de você. Não é? Então, a gente precisa reestruturar bastante coisa para, de fato, sentir que isso está mudando. E a gente está na fase de turbulência. Eu sinto que a gente está na fase de turbulência, onde uma parte não está querendo mudar, não é? Outra parte está dizendo, vamos trabalhar. E a gente está aqui para isso. Ó, vamos, que vai dar certo. Vamos continuar, vamos continuar. E isso está em alinhamento com o paradigma africano. Pensar que, apesar da energia do caos, tem uma energia da ordem e da harmonia. A gente tem que buscar alimentar essa energia da ordem e da harmonia. Marcelo, consegui responder? Incrível, incrível. Obrigado. A gente tem aqui, no Retreat, a gente tinha 6 homens e 28 mulheres. E 20 tantas mulheres. E aqui também, vasta maioria de mulheres. E olha como que foi incrível no Retreat. É por isso, pessoal. O problema foi tomar aquele chá do amor lá que o Alexandre arranjou pra gente. Complicado, vou explicar depois. A palavra que você usou, viu, Senac Pom? Restaurar, né? Restaurar é muito importante, restaurar a humanidade. Nós tivemos uma conversa com a Thaís recentemente, Senac Pom, e ela estava falando sobre exaustão e burnout. E ela, né, estava comentando que esse período em particular do ano, novembro, dezembro, é o pico, né? As pessoas já estão realmente esgotadas. E ela fala o seguinte, a exaustão é aquele momento, aquele desequilíbrio em que o tempo livre deixa de ser livre, já não é mais livre. Entendeu? Então, acho que é o encontro que você falou. Noêmia, Rose, as duas últimas aqui para a gente fechar, hein? Com chave de ouro, vocês duas. Obrigado, Noêmia. Vai ser bem breve, porque o Sinecpom acabou de falar o que, quer dizer, comentou um ponto que eu ia perguntar, que é a questão da nossa relação com o tempo. Porque eu acho que tem uma questão cronológica, né, que todo mundo sabe, enfim, vive, né, em função disso e com isso, mas ao mesmo tempo tem a questão do tempo nosso interno, né, nosso tempo interno, nosso tempo psicológico. E, por outro lado, também tem a questão do todo, né? Como é que a gente trabalha isso na coletividade? Então, eu acho que hoje existe um desalinhamento aí muito grande entre esses, vamos dizer, esses 3 tempos que a gente vive, né? E aí você terminou sua fala falando de harmonia, né? Tentar buscar essa harmonia, né? Bom, então, a minha dúvida aqui pessoal, né? Enfim, não sei se faz sentido para os demais, mas eu queria entender como é que é essa relação, como é que a gente chega nessa harmonia, como é que a cultura africana pode nos ajudar, porque eu até brinco, gente, que chega esse final do ano, eu tenho até palpitação, né? Porque tá todo mundo nessa correria louca, e eu brinco que há anos eu advogo pelo final de ano a cada 2 anos, porque assim, é uma coisa louca esse final de ano, todo ano é a mesma coisa, né? E as pessoas deixam de ter tempo, enfim, tá dentro preso nesse tempo cronológico, e o tempo interno às vezes é outro, né? Queria um pouquinho do seu comentário, obrigada. Obrigado você, Noêmia. Por isso que eu fui mostrar para você a lógica de tempo que nós movimenta nas organizações e na vida pessoal, né? Crescimento, né? Linear e crescente. E aí, quando você volta para a visão de mundo africana, né, com seu paradigma, lá no Egito Antigo, nossos ancestrais sintetizaram essa questão de tempo sobre aquilo através de um conceito que é chamado de Ankh. A-N-K-H, Ankh. E a Ankh representa, quando você vê o desenho, né, tem inclusive a chave da vida, né, que a gente fala, e tem gente que diz cruz da vida, que é o Ankh. Ankh representa um ser humano, né? É a vida, para falar da vida. Só que nós temos 2 forças, né, que movimentam essa vida. A força da expansão e a força da retração. E expansão e retração se sucedem o tempo todo. Ora eu estou numa expansão. Quando você está, o ser humano, quando você pega a vida humana, ela vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, até chegar, através de ciclos de 7 em 7 anos ou 9 em 9 anos, até chegar aos 63 anos. Quando chega no pico de 63 anos, o que acontece? Começa uma fase de retração, porque a matéria não consegue mais aguentar a expansão do espírito.
Por isso que você vê pessoas de uma certa idade de sabedoria que às vezes começa a falar coisas que você fala, mas será que por quê? Porque a expansão não está. Só que você precisa primeiramente identificar em que fase eu estou. Estou na fase de expansão ou estou na fase de retração? Tá bom, se eu estou na fase de expansão, em qual ciclo eu estou aqui? Eu estou no 21 primeiro grande ciclo, no 21 segundo grande ciclo, ou seja, 21 anos, 42, 43, 63 anos. Tá bom, se eu estou no 21 primeiro ou segundo 21, eu estou vivendo qual ciclo? Qual setênio eu estou vivendo agora? 7 anos ou 9 anos? Quando eu identifico isso, o que eu estou fazendo assim? Estou identificando o meu tempo natural, meu ciclo natural. Entendeu? E todos os projetos ou atividades que eu vou querer fazer, eu sei que tem essa padronização do dia a dia, de 8 horas, de 24 horas. Mas eu sei que internamente ou na minha vida como um todo, eu tenho um ciclo natural. E ao invés de eu ficar louco, louca, doida, eu tenho que fazer isso, eu vou dizer, não, cara, as coisas na minha vida funcionam nesse determinado ciclo. Entendeu? Eu sei que para eu começar alguma coisa e concretizar um grande projeto assim, leva 9 anos. Então, eu não tenho pressa. Eu não me atropelo. Eu já sei que quando começar, vai ter os momentos de expansão e de retração, só que na fase de expansão, você tem momento de retração, que são as fases em que você está com energia baixa, a fase em que acontece como que eu vou dizer, uma notícia ruim, você não se esperava, pensa, aí eu perdi um membro da família, eu tive um acidente, não sei o quê, são fases de retração que você vai vivendo mesmo na fase de expansão, entendeu? E você tem que entender, faz parte do processo, faz parte do ciclo, mas a partir do momento que eu entendo quem sou eu, quais são meus ciclos, eu vivo mais naturalmente meu tempo. Quando a pessoa vem para correr, eu digo, não, nesse momento não é para correr. Da mesma forma que eu sei que quando eu estou olhando para esse ciclo, eu sei quando as coisas estão para dar bom, para dar certo. Aí eu falo, não, agora é o momento de eu acelerar. Agora é o momento de eu acelerar, porque eu sei que eu estou no momento bom, aí eu estou indo. Quando eu sei que, opa, agora eu chego um momento de retração, eu vou começar a respirar, para dizer, isso faz parte. Então, deixa alinhar minha energia, deixa alinhar meu espírito, para eu poder encontrar esse equilíbrio. Para eu poder encontrar esse equilíbrio. No retreat, eu consigo, como a gente tem mais tempo, a gente traz, inclusive, a perspectiva do outro, conceito que vai com o Anki, que é a Maat, mas nesse momento não vou falar, mas é um pouco assim que a gente se organiza. E isso é para quem os nossos mais velhos, quando você vai nas aldeias, você não precisa nem... Eles não estudaram isso em livros. É natural. Funciona naturalmente. Entendeu? Então, não sei se eu consegui te responder, mas é esse balanço que você faz. Eu tenho uma ferramenta em PDF em que eu fiz essa representação de expansão e tensão, que eu, às vezes, dou para os meus mentorados e falo, olha, faça esse exercício, calma um pouco para ver os seus ciclos, entendeu? E a gente faz isso tanto individualmente, a gente pode fazer isso para a família, para entender nossas heranças ancestrais, para saber aquilo que está trazendo nosso desequilíbrio, às vezes, no dia a dia. Então, tem possibilidades, mas é um pouco assim que a gente enxerga. Muito obrigada. Imagina, Noemi, obrigado a você. Posso, gente? Pode. Primeiro, Senacpon, quero dizer que eu vou assistir algumas vezes sua aula. E bom estar gravada, muito obrigada. Eu fiquei pensando bastante, né, em tempos de aquário, saindo dos tempos de peixes. Como é que, de um lado, você falou muito sabiamente da harmonia, mas que muitas vezes, quando você faz, né, uma mudança de ciclos, né, e essa é uma mudança, pouco que eu tenho lido importante, como é que você faz essa evolução que geralmente traz transgressão, né, para progressão acontecer, né, e entrar num fluxo mais de eras aquarianas, versus a harmonia. Como é que você imagina a humanidade passando? São ciclos, né, alguns grandes, outros pequenos, contração, expansão também, muita, imagino, mas eu queria, se você puder falar um pouco sobre como você imagina, o que você tem estudado a esse respeito, né, de novas eras planetárias. Entendi. Obrigado pela sua pergunta.
Uma das coisas importantes que a gente precisa entender, né, e fazer é, primeiramente, mudar um pouco a forma como a gente enxerga o que está acontecendo. Muitas vezes eu digo para as pessoas, eu não encaro como africano a humanidade estando dentro de um processo de evolução. Aí o povo fala, como assim será uma evolução? Porque eu falo, o conceito de evolução está alinhado com a ideia linear e crescente de tempo. Faz sentido? Então você pensa, eu estou evoluindo, mas você está evoluindo para onde? Para onde você está evoluindo? Você sabe? Não, a gente não sabe. Não temos ideia do que será nós como ser humano daqui um milenar. Faz sentido? Então, quando a gente olha para a natureza, mais uma vez voltando para a cosmopercepção africana, a gente está num processo de amadurecimento. Porque tudo aquilo que amadurece, faz sentido que é mais gostoso? Se você pegar uma fruta numa árvore e que essa fruta está suficientemente madura, ela é mais saborosa, certo? Só que o que nos leva uma fruta para o amadurecimento? Vai passar pela fase da semeadura, da podridão da semente, do brotar, né? Das agitações, dos ventos, vai passar pelo efeito do sol, vai passar pela chuva, vai passar pelos ventos fortes e vai passar por toda essa turbulência para que possa se fortalecer como árvore, possa dar frutos, para que esses frutos depois possam amadurecer, para que a gente possa se alimentar. E quando a gente se alimenta, o que acontece? A gente deixa esse caroço no chão, faz o quê? A natureza faz o processo que já entendeu, brota de novo e o ciclo continua. O que eu estou tentando dizer para vocês assim? Muitas vezes a gente acha que a gente é mais inteligente do que a natureza, do que o universo, e a gente não é. A gente só precisa entender o tempo que está acontecendo, entender que a gente está passando pelas turbulências, pelas ações dos ventos, do vento forte, da chuva forte, da tempestade, e a gente aprender com isso, se alinhar. Quando eu falo desse alinhamento, é essa compreensão e começar a mudar nossas atitudes. Pouco a pouco, para a gente poder entrar nessa nova era que está chegando. Porque ela vai chegar. Entendeu? E você vai ver que a gente, querendo ou não, toda essa discussão que a gente está tendo é o processo de refletir sobre nosso amadurecimento. Entendeu? É o processo de refletir sobre nosso amadurecimento. E amadurecimento tem dessas fases que você pega uma fruta, quando ela ainda não está madura, e você morde e come assim, você joga. Faz sentido? Então a gente está numa fase em que a gente olha para a humanidade e não reconhece a humanidade. A gente olha e fala, e aí, para onde a gente está indo? Quando a gente faz essa pergunta, para mim, o sinal de que não é que a gente está progredindo, né? E a gente está, de certa forma, quando você fala de transgressão, por exemplo, a gente fala, por não se conhecer a nós mesmos suficientemente como humanidade, a gente acaba agindo contra a nossa própria natureza. A nossa natureza está a imagem da própria natureza que nos rodeia. Ser generosa, ser amorosa, ser compassiva, ser solidário. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza não é a gente adentrar num processo de se destruir a nós mesmos, de estar numa competição, de estar numa luta uma com outra. Você está entendendo? Então, quando a gente voltar lá, respirar e entender que, opa, a gente está se perdendo de nós mesmos, a gente vai voltar para o trilho. E a humanidade vai continuar, entendeu? E é isso que a gente espera. Então, antigamente, no Egito Antigo, quando mudava de era, o império mudava de capital. Eles mudavam de capital, deslocava todo um grande número de pessoas para outro lugar, porque eles entenderam que as energias mudaram. E o tipo de vida que a gente está levando aqui não está mais condizente, tem que mudar. Então, querendo ou não, essa mudança vai se impor a nós e vai fazer parte do nosso processo de amadurecimento como ser humano. E a gente vai chegar lá. Entendeu? Espero que eu tenha respondido um pouco a sua pergunta. Maravilhoso, obrigada. Nossa, acho que essa última sua fala, Senecpon, sintetiza muito aqui do nosso amanhã. E tem uma escala, né? Acho que a Rose falou maravilhoso, acho que é isso mesmo, porque uma coisa é você ter informação, depois ter conhecimento, depois ter um certo entendimento e ter sabedoria, né? E realmente você consegue colocar assim de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito concisa, né? E simples, temas e questões
muito profundas que merecem e precisam ser revisitadas. Eu também concordo com a Rose, né? Por isso tem que ver de novo, Rose, que cada frase tem que parar e ponderar, né? Tem muita coisa que Muito. realmente para ponderar. E será que, bom, no final das contas, eu acredito cada vez mais que nós temos que criar organizações, comunidades simplesmente mais alinhadas com a nossa natureza humana e com a natureza no ponto de vista biológico de ecossistemas. Quanto mais a gente criar organizações alinhadas com a natureza, tanto das pessoas quanto né, da natureza como um todo, ser vivo, melhor vai ser, e vai ser mais natural, e a coisa vai fluir melhor, né? Acho que a gente foi por um caminho que a gente sente isso, né? Que a gente tem que forçar muito para a coisa acontecer, porque não está alinhado com muito da nossa essência, né? Com a vida, não está alinhado com a vida. É um modelo fragmentado, é um modelo, enfim, que não tem limites, e a gente vai sentindo isso, e a questão é como fazer diferente, porque reflexão, mas também com ação, né? Que eu acho que é o propósito nosso aqui, mas tudo começa com a reflexão, saindo do piloto automático, questionando muitos dos nossos paradigmas, né? E esses momentos aqui, como, né, como esse com você, são essenciais para isso, porque eu acredito que nos nutrem e nos dão força também para ver que existem outras visões de mundo, outras cosmologias, né? Enfim, senão, bom, dá vontade só de continuar a nossa conversa. Voltaremos certamente, né, Ângela? Senac Pon aqui, patrimônio do programa já. Que de... Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas eu gostaria de agradecer imensamente por esse presente que o Senac Pon nos deu hoje, que nos dá mais energia, que nos dá mais conhecimento e nos dá mais, acho que, instrumentos para acessar o nosso ser e para a gente fazer parte dessa mudança. Muito obrigada mesmo, Senac Pon. Isso aí, muito obrigado, né? Todo mundo aqui te agradecendo. Nos encontraremos no retreat, se você, né, aceitar nosso convite, claro. E, enfim, pessoal, vamos, né, agradecer aqui, fechar com um agradecimento, Senac Pon. Obrigado, Senac Pon. Gente, obrigado vocês pela confiança, sobretudo pela confiança, pela humanidade, pelos seres humanos que vocês são. Eu agradeço e honro a vida de cada um, cada uma de vocês que estão aqui, por disponibilizar esse tempo para me ouvir. Agradeço muito. E espero, de fato, que a gente continue se vendo, aprendendo juntos, né? Se encontrar no retreat, eu ficarei muito feliz. E quem tem LinkedIn aqui, por favor, me encontre. Eu tô no LinkedIn, acabei de chegar, tô aprendendo a navegar nos mares do LinkedIn. Quem puder me dar se gostou e puder depois me dar uma recomendação lá, eu agradeço infinitamente também, eu aceito, tá bom, gente? É isso. Um feliz final de ciclo para vocês, que a gente está chegando no final de um ciclo, né? E que seja um momento de comemoração, mas de reflexão, né? Para cada um de nós, para que a gente possa cada vez mais buscando esse novo equilíbrio, essa nova harmonia que precisamos. É isso aí. E olha, pessoal, vamos compartilhar o contato do Senac Pon para todos vocês e vamos dar esse presente para outras pessoas também, sabe? Acho que as nossas realmente organizações precisam ampliar, sabe, a percepção da vida como um todo. Esse é o maior presente que a gente pode dar para as pessoas. Muito obrigado novamente, Senac Pon. Bom dia a todos. Grande abraço. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigado. Tchau.